Nosso estudo de hoje é a lição 25 do livro Estude Viva e tem por título Nas Crises da Direção. É muito fácil desinteressar-nos dos aspectos menos agradáveis do serviço necessário à preservação da verdade do bem. Isso acontece principalmente quando as consequências não nos digam respeito. Se não temos a obrigação de inspecionar as deficiências da estrada, muito de raro em raro, nos incomodamos com a brecha deixada pelo aguaceiro na base de um viaduto. Não sucede, porém, o mesmo com os responsáveis, que dobrarão esforços para remover o perigo. Assim também no cotidiano, queremos tranquilidade, no entanto surgem riscos à frente. Somos pais e acordamos juntos de filhos carentes de amparo em forma de advertência. Orientamos empresas e verificamos opções, ante as quais o silêncio seria apoio ao desastre. Exercemos funções educativas e somos defrontados por ocorrências que comprometem a segurança da escola. Administramos instituições de interesse geral e encontramos falhas que não será lícito desdenhar com displicência sob pena de aprovarmos a influência das trevas. São esses os momentos mais dolorosos para os que receberam o encargo de velar por alguém ou por alguma comunidade. Nesses trechos periclitantes do trabalho a fazer, somos frequentemente impelidos à deserção. Entretanto, comandante algum é trazido a conduzir um navio a fim de abandoná-lo ao sabor das ondas em momentos difíceis. Que fazer, todavia, nas crises inevitáveis quando é preciso apontar e retificar, esclarecer e definir? Nesses duros problemas, uma solução aparece luminosa e reconfortante. Nós podemos orar. Quando te encontres em obstáculos desse matiz, não censures os companheiros que passam despreocupados ante as lutas com que arrostas e nem te acomodes com o mal sob pretexto de lealdade e harmonia. Ora sempre fiel ao bem da verdade e à verdade do bem, ainda mesmo que todas as circunstâncias te contrariem. Através da prece, dar-te ao Senhor a força justa com a medida adequada e a palavra precisa no rumo certo. Assim será sempre, porque se a criatura dirige, Deus guia. Manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Sentenças da vida. Cumpra os deveres desagradáveis. Buscar apenas o nosso deleite é comodismo crônico. Vitalize os negócios com a fraternidade pura. O comércio não foge à ação da providência divina. Coloque o bem de todos acima do interesse partidário. A senda cristã nas atividades da vida será sempre caridade. Esqueça as narrativas que exaltem diretamente o erro. A moral da história mal contada é sempre a invigilância. Liberte-se das frases de efeito. A palavra postiça sufoca o pensamento. Evite o divertimento nocivo ou claramente desnecessário. Os pés incautos encontram a queda imprevista. Resista à desonestidade. O critério do amor não se modifica. Valorize os empréstimos de Deus. Dar não significa abandonar. Prestigie a sabedoria da lei, obedecendo-lhe. O auxílio espiritual não surge sem preço. É um texto que chama muito a nossa atenção, em primeiro lugar, porque nós somos chamados a atividades de direção na nossa vida. E tem aquelas atividades de direção menores e as maiores. Em primeiro lugar, a direção da minha vida cabe a mim. Mas, fatalmente, a gente recebe daqui a pouco, né, a incumbência de cuidar primeiro de um pai ou de uma mãe idosa, ou daqui a pouco dos filhos que aparecem, ou dos agregados, e quem começa a trabalhar e de repente até buscar promoções no trabalho, daqui a pouco fatalmente está pegando a função de gerente, a função de alguma coisa também responsável por grupo de pessoas. Quando isso acontece, o Emmanuel veio fazer um comentário aqui no início, né, que se a gente não tem a obrigação de inspecionar as deficiências da estrada, o que acontece? Né? Muito de raro em raro, a gente vê aquela brecha, tem um buraco ali, não sou eu. É uma pena que o poder público deixou aquele buraco, mas não compete a mim. A gente raramente vai querer fazer as atividades dos outros. O Emmanuel faz uma crítica aqui interessante. Na hora que eu estava lendo aqui, eu estava lembrando que no meu trabalho é muito comum as pessoas vão usando o grampeador, e quando o grampo acaba, o grampo do grampeador, ele deixa aquele grampeador e passa a usar outro. E raramente você vê uma pessoa pegando lá o grampo e repondo, porque quem vai usar grampeador, vai usar o grampeador em momentos que ele está com pressa, né? Ele está querendo fazer aquilo ali rápido, deu errado, ele usa outro grampeador. E depois sou eu que tenho que ir lá repor todo o grampo lá dos aparelhos. Isso acontece com muita frequência. Só que o que acontece? Vai ter situação
que vai ficar para a gente sabe que a nossa consciência aponta, ó, a responsabilidade é minha nisso aqui. Tem um texto maravilhoso, um dos melhores textos aí que eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala do dever, e fala que o dever é o laurel da razão. Laurel é aquilo que nas Olimpíadas antigas, aquelas folhas que as pessoas, quando ganhavam medalha de ouro, botavam uma folha, né, uma planta ali, aquele laurel, como se fosse a medalha de ouro, a premiação daquela pessoa. E ele vem dizendo lá que a razão, ela vem do fundo do coração. Você tem aquela coisa, aquela obrigação contigo. Não, isso aqui eu tenho que fazer, eu tenho um dever moral. Não tem ninguém me cobrando por fora. Eu sei que eu tenho que fazer. E aí o que acontece? Vai aparecer momentos muito difíceis, porque mesmo sabendo que depende de mim, principalmente quando é coisa assim, né, educacional, são meus filhos que ainda são menores e precisam da minha ajuda. Quando depende de mim, eu estou tentando ajudar e estou vendo que não estou conseguindo, porque o filho, querendo ou não querendo, ele tem livre-arbítrio. Ele pode, a partir da fase de adolescência, começar a tomar caminhos tortuosos. E o Emmanuel fala para a gente, ó, nesses duros problemas, crises inevitáveis, uma solução aparece luminosa e reconfortante. Nós podemos orar. E a gente chama atenção, mais uma vez, para o fato da gente desconhecer ainda o poder da oração. Porque o que acontece? A frase que fica para a gente é vigiai e orai. Não inverte a ordem, não. Não é orar e vigiai, não. É vigiai. Por quê? Porque você colocando vigiai primeiro, eu estou agindo. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Eu estou vigiando. Mas vai ter uma hora que mesmo vigiando, eu esgotei. Eu tentei fazer isso, fazer aquilo. Agora não depende de mim. Agora está nas mãos de Deus. E nesse momento eu faço a minha oração. Quando eu faço a minha oração, é claro que meu anjo da guarda está ouvindo a minha oração. Os espíritos familiares que eu tenho também, que são meus amigos, estão me ouvindo. E está tendo um intercâmbio, porque mesmo aquela pessoa, o meu exemplo aqui foi um filho, por exemplo, ele também tem o anjo da guarda dele. E o anjo da guarda dele também está sendo orientado, também está tendo problemas, mas a oração, ela começa a mover forças. São espíritos, igual amigos nossos que estão encarnados, que começam a se interessar por aquela situação. Então eles começam a criar quadros, não é que vai transformar as coisas, não, mas se sabe que aquilo ali é motivo de tentação, vai procurar, em primeiro lugar, fazer com que o seu filho fique longe daquela tentação para ele, vai criar, assim, vamos botar assim, moratórias para que aquela pessoa desenvolva uma resistência moral, uma força moral para superar e suportar esses momentos aflitivos aí de tentação, por exemplo. Através da prece, dar-te ao Senhor a força junta com a medida adequada e a palavra precisa. Então, o que fica dessa lição para a gente, nas crises da direção, em primeiro lugar, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para solucionar o problema. Não deu, a gente entra com o recurso da oração e deixa a coisa acontecer, né? Procurando sempre fazer a diferença. Nas sentenças que o André Luiz deixa para a gente depois, tem algumas aqui que realmente chamam muita atenção, para a gente depois ler com calma, mas fala, ó, cumpra os deveres desagradáveis. A gente tem mania, eu sou assim. Eu sei que eu tenho que fazer 5 coisas, mas a mais desagradável a gente vai deixando para o final. Aí, com o tempo, você fica, não, peraí, aquele é o mais desagradável? Vou fazer logo, porque eu quero ficar logo livre disso. E é interessante, né? Porque às vezes até uma coisa simples, vou fazer uma trilha agora. Tem uma subida na trilha. Você está subindo rápido demais, eu sei, é porque está chato. Eu quero acabar logo com ela. Então a gente começa a fazer dessa maneira. Depois ele fala, vitalize os negócios com fraternidade pura. O comércio também não foge à ação da providência. Não é só tirar lucro, tirar proveito. Não. Aí depois coloque o bem de todos acima do interesse partidário. Tudo bem. Esqueça as narrativas que exaltem indiretamente o erro. Aí sim, ó, é um convite profundo para a gente analisar tudo que a gente está passando, mesmo que seja em forma de piada, brincadeira. Agora, essa aqui mexeu muito. Liberte-se das frases de efeito, porque às vezes a palavra postiça sufoca o pensamento. A frase é perfeita, é uma frase do Emmanuel. Mas calma, gente, ele está no momento de queda, então de repente aquela frase vai desmotivar. A gente tem que ter essa maturidade de entender quando está ajudando e quando não está ajudando.
E o Emmanuel deixa aqui umas sentenças para que a gente possa estar aprendendo a fazer a melhor parte na hora da crise de direção. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.